Romanos, capítulo 5, vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Romanos, capítulo 5, do verso 6 até o verso número 11. Diz a Bíblia: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra, por tudo que o Senhor traz a nós através da Tua santa palavra. O alimento para a nossa vida é a Tua palavra, Pai. A direção que precisamos, a luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso entendimento mais uma vez essa noite, Pai. Tira de nós todo erro, todo engano, meu Deus. Traz, ó Deus, pela Tua palavra, a verdade que liberta, Senhor. Oramos por isso, porque queremos Te ouvir. Não viemos a este lugar interessados em ouvir homens com suas doutrinas humanas, com suas filosofias, Pai. O que queremos é ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E eu te peço, fala conosco, usa, Senhor, a minha vida, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para isso. Enche-me da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar segundo a Tua vontade. É isto que eu te peço, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, na semana passada, na quarta-feira, nós lemos o texto em Romanos capítulo 5 até o 5º versículo, e vimos na semana passada que nós podemos ter certeza da nossa salvação, e a maior razão entre todas aquelas que foram apresentadas é o fato de o amor de Deus ser muito grande por nós. Como disse a palavra do Senhor em João capítulo 3, verso 16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão da salvação é a ação do amor de Deus. E é por este amor que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Foi isto que nós vimos aqui na semana passada. Agora, na sequência do texto, a partir do versículo 6, aonde lemos agora, Paulo enfatiza ainda mais, queridos, esta certeza que o verdadeiro cristão deve ter a respeito da sua própria salvação. E ele também começa esse texto, assim como começou da semana passada, usando aqui uma expressão como que quem dá uma conclusão. Ele começa o verso 6 dizendo porquê. Este porquê mostra razões, mostra motivos para que a gente realmente creia naquilo que ele vai apresentar, na doutrina que Paulo estava trazendo à igreja. Ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele vai mostrar para nós, queridos, que nossa certeza da salvação deve sempre nos acompanhar. E há muitas razões nesse texto para que nós possamos acreditar nisso, não é? E na sequência do que Paulo coloca aqui, há pelo menos 4 afirmações sobre esta certeza absoluta que nós podemos ter a respeito da obra de Deus em nossas vidas. Primeiramente, no versículo 6 até o versículo 8, diz assim o apóstolo Paulo, porque Cristo,
quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, a primeira evidência, o primeiro motivo que Paulo nos dá aqui para que nós tenhamos certeza da nossa salvação é o fato de que Cristo morreu por nós. Ele começa logo o texto afirmando isto. A gente, às vezes, fala muito sobre isso e talvez não entenda realmente o que isso significa. Cristo, Jesus, Deus, que se fez carne, morreu, e morreu em nosso favor, segundo está escrito aqui pelo apóstolo Paulo. E ele diz no verso 6 que esta morte foi a seu tempo. Diz aqui o versículo que ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, a morte do Senhor foi no tempo certo. Deus faz tudo no tempo certo. Nada é feito por acaso, irmãos. Nada é fruto de um desenrolar de acontecimentos automáticos. Tudo tem um propósito da parte de Deus e tudo tem um tempo certo. Diz o texto bíblico aqui que a morte foi no tempo certo. E diz Paulo também, abra comigo agora em Gálatas capítulo 4, versículo número 4 e versículo número 5 de Gálatas capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, versículo 4 e 5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, foi no tempo, na plenitude do tempo, no momento certo, Jesus veio ao mundo e veio para nos resgatar, como está dizendo aqui a palavra, para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Como nós sempre ensinamos à igreja, amados, nós fomos adotados por Deus como filhos, como fruto do grande amor com o qual Ele nos amou através de Jesus. E no tempo certo, o Senhor veio para morrer por nós, morrer pelo ímpio, como diz aqui o texto. Veja, a morte do Senhor, ela não foi pelo justo, ela foi pelo ímpio. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim pelo justo, mas sim pelo pecador. O Senhor morreu pelo ímpio, como está escrito aqui no texto que nós lemos, irmãos. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Diz o verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Jesus fez diferente. Jesus morreu por quem não valia nada. Ou seja, ele morreu por nós. Diz o texto que não foi por alguém bom, mas foi por alguém que era ímpio. E essa morte, irmãos, é a prova mais evidente do amor de Deus que nos dá a garantia da salvação, como nós falamos semana passada. O Senhor, diz o verso 8, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, Paulo coloca as coisas dizendo que a prova mais evidente de que o Senhor nos amou e por isso posso ter certeza da salvação é que Ele fez isto ainda quando eu era pecador. E esta prova se dá pelo fato exatamente que Cristo morreu por mim, mesmo eu estando nesta situação. E é isso que a gente vê na Bíblia, o texto que eu já citei aqui, de João 3,16, mas eu quero ver também Romanos 8,32. Vamos ler? Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, éramos pecadores praticantes, irmãos, o que diz o texto. Então, nós recebemos do Senhor uma substituição. Ele morre em nosso lugar.
E isto é a grande prova do seu amor por nós, irmãos. E esse plano se cumpriu no tempo certo, nem antes nem depois. Tudo que Deus faz é no tempo certo. E sabe quando esse plano foi iniciado, irmãos? Esse plano foi iniciado antes da fundação do mundo. Eu queria ler contigo o texto em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, para nós entendermos como Deus planejou. A nossa salvação não é por acaso, ela é planejada pelo Senhor. É Apocalipse, capítulo 13, versículo número 8. Diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Veja, Jesus foi morto já na fundação do mundo, diz o texto, porque o plano de redenção pela sua morte já estava estabelecido lá naquele momento. O homem peca, mas Deus já tem um plano preparado para o resgate do homem. E isto é feito através da morte de Jesus Cristo. Por nós que não merecíamos de maneira nenhuma, não éramos justos, não éramos bons, não tínhamos nenhuma virtude, nenhum valor, éramos pecadores, éramos ímpios, como diz o texto, mas, mesmo assim, a morte foi por nós e foi planejada já na fundação do mundo, mas foi concretizada quando Jesus expira na cruz e diz: está consumado. Jesus na cruz, quando diz está consumado, está concretizando aquilo que foi planejado milhares de anos antes, mas é concretizado na cruz. O plano de salvação erguido por Deus na cruz é completamente realizado através de Jesus. E a nossa condição, irmãos, voltando lá ao texto em Romanos, capítulo 5, a nossa condição ilustrada aqui pelo texto, diz que nós não éramos nada bons, né? Diz o texto que nós éramos fracos, versículo 6. Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, pelos fracos. Veja, a nossa certeza da salvação, ela não pode se apoiar na nossa condição, porque a nossa condição não era nada boa. Nós não tínhamos nada que nos tornasse dignos de receber a salvação. Então, a minha certeza não vem do fato de que eu me considero bom, de que eu me considero forte, de que eu me considero capaz. Muito pelo contrário. A minha certeza vem do fato de que, mesmo eu sendo quem eu era, Jesus morreu por mim. É isto que me dá a convicção. E veja, a nossa condição, segundo o texto, era essa, de impiedade, de fraqueza, segundo está escrito aí no versículo 6. E veja, ímpio é uma palavra bem forte, não é? Ímpio é aquele que não tem piedade, aquele que é contrário aos valores estabelecidos. Se você for ao dicionário buscar a palavra ímpio, uma das definições é essa: alguém que é contrário aos valores estabelecidos. Éramos nós. Deus planejou coisas, mas nós éramos contrários às coisas de Deus. Éramos contrários à palavra de Deus, éramos contrários às ordens de Deus. Por isso éramos ímpios, como diz o texto aqui a nosso respeito. Mas mesmo assim, a morte de Cristo nos alcançou. Então a nossa certeza da salvação não é pelos nossos predicados, mas é pela grandeza do que Deus fez pelo seu amor por nós. O verso 8 diz: Deus prova o próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, a nossa condição era de pecadores. Alguém diria: ainda hoje somos pecadores. Em parte, em termos. Ainda hoje temos a possibilidade de pecar, concorda? Só que a Bíblia diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que nos caracterizava como pecadores antes da conversão era a prática do pecado. O pecado agora em nossa vida, no máximo, é um acidente, não uma rotina diária, não uma prática. Entende? Então, quando a Bíblia fala desse pecador que eu era, que você era,
Ele falava de alguém que vivia constantemente praticando o pecado. Como quem joga é jogador, quem peca é pecador, entende? Porque está sempre pecando, está sempre se aperfeiçoando naquilo. E a Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E esta é a prova, a maior evidência do grande amor com o qual Deus nos amou para nos salvar. Então, veja, a nossa condição não era nada boa. O verso 10 de Romanos 5 diz assim: porque se nós, quando o que, irmãos? Olha a palavra que está aí, inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o raciocínio de Paulo. Olha o que Paulo está expressando para nós. Ele diz, ora, eu era pecador, eu era afastado de Deus, eu era ímpio, eu era fraco, eu era tudo isso. E mesmo assim o Senhor me amou a ponto de Cristo morrer por nós e me salvar. Então, na condição que eu estava, que você estava, a Bíblia nos classifica aqui como o quê, irmãos? Inimigos. Veja, quem não está com Deus, está contra Deus. Não há meio termo. Jesus foi bem claro, inclusive, falando isso da sua própria boca. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não há uma situação de neutralidade. Algumas pessoas acham que são neutras. Elas dizem assim, não, eu não estou da igreja, eu não sou evangélico, eu não sou isso ou aquilo e tal, mas eu gosto de Deus. Não, ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Deus não tem simpatizantes, entende? Quem tem simpatizantes é o S do GL, né? Deus não tem simpatizantes. Ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Não tem meio termo. E o que a Bíblia diz a respeito disso é que antes de ser salvo por Deus, eu, você, todos nós, éramos inimigos. Ah, mas eu nunca fiz nada contra Deus frontalmente. Eu nunca xinguei Deus, mas não importa. Pelo pecado, pela prática do pecado, você se torna inimigo. Você está em inimizade contra Deus, porque Deus não tolera o pecado e até hoje não tolera. Deus não muda e nem nunca vai mudar. Então a nossa condição era a condição de inimigos. E Paulo, quando fala disso, ele diz, se nós, quando éramos inimigos, naquele tempo, apesar disso, fomos reconciliados com Deus mediante a morte, muito mais agora, na situação atual, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você entende a conclusão de Paulo? Ou seja, o que ele prova é, você pode ter a certeza da sua salvação. Se naquele tempo que você era inimigo, era pecador, desgraçado, naquele tempo, Deus, pela morte de Cristo, te reconciliou. Ora, agora, já reconciliado, já restabelecida a amizade e o relacionamento com Deus, muito mais agora, você será salvo, não mais pela morte, mas pela vida. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Pela morte, você foi reconciliado. E pela sua vida, você pode ter a certeza da sua salvação. Não porque você é bom, mas porque Cristo vive. E Ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de cada um de nós. É esta a convicção que nós podemos ter para com Deus. Se antes inimigo, Ele ainda fez isso por mim, muito mais agora, amigo, Ele me salva pela sua vida, pelo seu poder que vive dentro de mim. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui com todas as letras, queridos. Então, nós antes vivíamos assim como inimigos. E veja, Paulo, quando fala a Tito, ele usa também essa expressão. Veja só comigo, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, diz ele,
veja só, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o que, irmãos? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a herança da vida eterna. Veja como Paulo descreve de maneira bem clara quem éramos nós antes de Cristo. E o que ele, por sua misericórdia, por sua graça, por sua ação contínua, fez em nosso favor, nos resgatando, nos trazendo por graça para uma nova vida, para nos tornar herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, que é uma esperança viva e certa de cada crente verdadeiro, a certeza da sua salvação. Amados, Paulo ainda nos dá mais um motivo. Volta lá no texto em Romanos capítulo 5. Veja só, no versículo 9, ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. A ideia que esses dois versículos dão aqui, irmãos, é que Deus age ainda constantemente em nós. Veja, Deus não nos salvou e nos abandonou à própria sorte. Ele tanto nos salvou, quanto continua agindo em nós todos os dias. Por isso a palavra de Deus diz também que Deus é poderoso para completar a boa obra que uma vez iniciou na vida de cada um. A obra é iniciada por Deus, mas a continuidade da obra também é feita por Deus. Você entende isso? Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. E este é mais um motivo para eu ter certeza e convicção da minha salvação. Não por meu próprio intermédio, não por meu esforço ou força de vontade, mas pelo que Deus fez e pelo que Ele continua fazendo na minha vida. Então, se Deus já nos fez justos, certamente nos salvará. É o que Paulo diz lá no versículo 10, que eu já falei para você aqui. Ora, se quando eu era inimigo, ele fez isso, mas agora, como eu sou amigo, não é? Mas eu preciso entender, pelo que Paulo coloca aqui, ele fala que eu sou salvo da ira, e pela vida do Senhor eu sou salvo. E veja só, há aspectos diferentes da nossa salvação. Eu posso dizer que Deus nos salva, vamos ver se você entende, em 3 tempos. De que maneira eu posso me expressar? Veja, no passado, nós fomos justificados e ele nos tornou justos. Quem é justificado se torna justo. No tempo passado, o Senhor fez isso por nós. No tempo presente, o que Deus faz em nós, irmãos? Ele opera em nós o seu querer e o seu efetuar. Ou seja, Deus opera na nossa santificação no presente. Não somos nós que nos santificamos, é Deus que constantemente nos santifica. É Ele que constantemente opera em nós tanto querer fazer quanto realizar. A Bíblia diz isso. Então, o Senhor ainda está trabalhando no presente. Trabalhou no passado através da justificação e trabalha no presente através da santificação. E trabalhará no futuro, como Paulo diz, agora usando os versículos da semana passada, ele nos glorificará, apontando para o que Deus fará no futuro. Você receberá um corpo glorificado. E a tua salvação é para a glória de Deus. A vida de cada um dos salvos é para glorificar ao Senhor. É para mostrar que valeu a pena Jesus ter morrido. Já preguei aqui uma vez falando, nós somos os despojos de guerra que Jesus conquistou. Nós somos a prova do triunfo de Cristo. Por isso Paulo diz, ele sempre nos conduz em triunfo. E eu expliquei para você naquela situação o que quer dizer conduzir em triunfo. Nos conduz como evidência do seu sucesso, da obra que ele fez por nós e dizendo que foi eficaz, valeu a pena ter morrido por nós.
Então no passado nos justificou, no presente nos santifica e no futuro nos glorificará. Seremos para a glória de Deus. A glória de Deus é nos apresentar salvos, nos apresentar igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Essa é a glória de Deus, é o triunfo do trabalho de Cristo. Valeu a pena Cristo ter morrido por nós. Valeu a pena, morreu para nos salvar e efetivamente nos salvou. Veja, Ele atuou no nosso passado, atua no nosso presente e com certeza continuará atuando na nossa vida até o final. Por isso a Bíblia diz, a boa obra começada, ela será levada a bom termo. Essa é a razão de eu ter certeza da minha salvação. A ação de Deus em nós é ela que provoca uma reação. Você lembra da lei da física? Toda ação corresponde a uma reação, igual e contrária. A ação de Deus em nós produz em nós também uma reação. Veja, queridos, não somos nós que nos salvamos, nem muito menos somos nós que, por nosso esforço, nos mantemos salvos. O que acontece é que a ação do amor de Deus sobre nós, provado, como disse Paulo, pela morte de Cristo em nosso lugar, provoca em nós uma reação. Como nós reagimos ao amor de Deus? Nós reagimos de uma maneira também citada pela palavra do Senhor. Vamos ler 1 de João, capítulo 4, verso 19. Aqui está explícita a nossa reação ao amor com o qual Ele nos amou. 1 de João, capítulo 4, versículo número 19. Olha só como João resume isso. Nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E veja então, a nossa reação ao amor é amar. Se hoje nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Quando ainda éramos pecadores, inimigos, Ele nos amou. Se hoje temos capacidade de amar, é porque Ele nos amou primeiro. Se hoje temos capacidade de fazer alguma coisa que preste, é porque Ele nos amou primeiro. Por isso a Bíblia diz que não é por obras que ninguém se salvará. Mas as boas obras que Deus de antemão preparou, nós andamos nelas. Ou seja, as boas obras que fazemos são consequências desse preparo anterior de Deus. Ele nos amou, é por isso que nós podemos amar. Por causa do amor que Ele dispensou a nós, nós podemos fazer coisas boas. Por causa disso, nós podemos amar as pessoas, por causa disso, nós podemos amar a Deus. Ou seja, a reação provocada pela ação do amor de Deus por nós é o fato de nós amarmos e de nós podermos fazer alguma coisa que preste, irmãos. Então, nunca pense que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Tudo que nós somos é Deus que faz através de nós. E iniciou isso através do amor mostrado na cruz, quando morreu por nós, para que a nossa vida pudesse ter algum valor, não é? E tudo isso até hoje continua sendo feito e realizado. Esse agir constante de Deus não deixa dúvida a respeito da nossa salvação. Veja, se a salvação dependesse de mim, eu ficaria sempre com dúvida. Se a salvação dependesse do meu comportamento, eu ficaria sempre com dúvida. Todos nós ficaríamos com dúvida. Mas a salvação não depende disso. Ela depende do que o Senhor fez, do que Ele faz e do que Ele continua fazendo, constantemente. O amor que dispensou a nós provoca em nós também, da reação, também o fato de amarmos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Nós amamos as pessoas porque Ele nos amou primeiro. Então esta é a convicção que temos para com Deus. Esse agir constante não deixa a menor dúvida da salvação. Porque sei que não é uma obra minha, mas é uma obra dele. É interessante ver como algumas pessoas conseguem até crer que são salvas pela graça, que não é por obras para que ninguém se glorie. Mas depois, insistentemente, imaginam que permanecem salvas pelos esforços de cada um. É completamente incoerente isso. Sou salvo de graça, mas para me manter eu tenho que pagar. Para me manter eu tenho que me esforçar. Irmãos, a minha boa obra
é resultado do que Deus preparou para mim. O salvo pratica boas obras. O salvo é santo porque Deus o santifica. Mas não para continuar salvo. Quem garante a minha continuidade de salvação é o mesmo Senhor que me salvou. E não a minha capacidade. Isso é explícito na palavra de Deus. Mas é por causa dessa doutrina que muita gente fica em dúvida se é salvo, se não é salvo. A pessoa vive em eterno tormento. Hoje estou salvo, amanhã não estou. E hoje fiz uma coisa errada, perdi. E agora estou de novo. Não, agora estou bem, agora estou mal. Espera aí. E o que Deus fez? E o sangue de Cristo derramado? E o valor dessa morte ainda quando eu era inimigo? E o valor de tudo isso que foi feito por mim? Será que agora tudo depende de mim? Tudo que eu faço é Deus que faz através de mim. É nisso que temos que entender e crer, queridos. Posso ter certeza da minha salvação, não porque eu sou bom, mas porque Ele me tornou justo. Mas porque Ele me santifica a cada dia. Porque Ele a cada dia vai completando a boa obra que Ele iniciou na minha vida. Isso é muito explícito nas palavras de Paulo. E por fim, queridos, nós temos certeza da salvação porque nós recebemos de Deus uma nova posição. Volta lá no texto em Romanos 5 e vamos ler o versículo 11, como Paulo encerra o assunto. Ele diz, e não apenas isto, como se não bastasse tudo que ele disse até aqui, nos 10 versículos anteriores que ele só fala desse assunto, ele diz, olha, mas não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja, não apenas por todos esses argumentos que eu falei nos 10 versículos anteriores, tem mais ainda. Não apenas por tudo que já foi tão bem dito, como disse o apóstolo Paulo, mas ainda há mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. Nós podemos ter a alegria, ele usa o termo gloriar. O gloriar aqui está no sentido de alegrar-se. Ele fala assim, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, no sentido de nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma alegria em Deus por causa de Cristo. Mais uma vez Paulo fala por causa de Cristo. Faz um exercício aí. Depois você em casa pega a sua Bíblia, lê Romanos capítulo 5 até o verso 11 e conta quantas vezes Paulo fala Cristo. Toda hora ele repete Cristo, Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo, pela morte de Cristo. Cristo morreu, Cristo amou, Cristo, Cristo, ele repete toda hora. Porque a salvação está centrada em Cristo, irmãos. No que fez Jesus. São 9 vezes que Paulo repete em 11 versículos Cristo, Cristo, Cristo. Então, amados, eu não sou salvo por ser bom. Eu sou salvo por Cristo. Pelo que Ele fez por nós. Por causa de Cristo. E Paulo diz no final do versículo, por intermédio, ou seja, por meio de quem recebemos agora. O que recebemos? A reconciliação. Você tem noção do que significa essa palavra reconciliação? Ele nos reconciliou. Por que eu preciso de reconciliação? Normalmente quando eu estou brigado com alguém. E foi esse termo que Paulo usou em relação a nós, aqui no versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus. Como eu já falei para você, não tinha nem uma pontinha de amizade. Não tinha nem uma pontinha de neutralidade. Nosso relacionamento com Deus era o relacionamento de inimigos. Mas Paulo diz, por Cristo, mais uma vez, Ele nos reconciliou. Ele retirou essa inimizade. Ele proporcionou que nós voltássemos a ter um relacionamento com aquele que estávamos em litígio, brigados, inimigos. Diz a palavra de Deus que nós voltamos a nos relacionar com Deus por causa de Jesus Cristo.
Irmãos, o relacionamento com Deus foi quebrado lá no Éden por causa do pecado. Todo dia, Adão tinha liberdade de falar com Deus. Depois do pecado, ele se escondeu de Deus. O relacionamento acabou. A imagem e a semelhança foi rompida. Adão se tornou uma pessoa completamente diferente de Deus. Toda afinidade foi rompida por causa do pecado. Isso tudo nos acompanhou e acompanhou a humanidade até Cristo. Mas quando Cristo morreu, ele destruiu essa inimizade. Ele acabou com esta barreira e ele nos reconciliou com um Deus, e às vezes a gente esquece, outro dia falei isso aqui também numa mensagem, nos reconciliou com um Deus irado. As pessoas não têm noção da ira de Deus. Amados, o estado atual de Deus é irado. Lá em no João capítulo 3, quando eu falei sobre isso, eu li com você o versículo 16, que todo mundo ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Já falei aqui, que maravilha, Deus amou o mundo. Mas continua lendo os versículos 17, 18, você vai ver que aquele que nele crê não entra em juízo, mas o que não crê já está julgado porquanto não crê. E diz mais, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira é um estado que já estava. Então, como ele recusou o que lhe foi oferecido, a ira não foi tirada, ela permaneceu. Sobre ele permanece. Permanece quer dizer que ela já estava antes. Então, amados, quando o Senhor nos reconciliou, ele nos reconciliou com Deus irado. E por causa dele, a ira não mais nos atingiu e nem nos atingirá. Não por nossa causa, porque o que nós merecemos é a ira, mas por misericórdia e por graça, Jesus se interpôs a esta ira, trazendo para nós a reconciliação, nos tornando aceitáveis. Assim como no Antigo Testamento o animal sacrificado promovia a aceitação daquele que oferecia o animal, Jesus, diz a Bíblia, morreu uma vez por todas pelos nossos pecados, como oferta pelos nossos pecados, promovendo a nossa aceitação. Deus nos aceita não por causa de nós, mas por causa de Cristo, que foi oferecido em nosso lugar. Então, queridos, o que diz o texto é que essa reconciliação aconteceu com um Deus que estava irado conosco, como ainda está irado com toda a humanidade. A humanidade está sob a ira de Deus, mas fomos salvos da sua ira. Como diz o apóstolo Paulo, ele fala isso explicitamente no versículo 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Uma outra evidência do estado atual de Deus. Paulo diz, somos salvos da ira. Alguém diz, eu sou salvo do inferno. Não, o inferno é a consequência da ira. Você é salvo da ira. E Paulo diz, somos salvos da ira por causa de Jesus. Essa é a razão, queridos, de você entender o que significa o que Jesus fez. Por isso, Jesus não é uma figurinha para dar sorte na sua carteira. Jesus não é um quadrinho que você bota lá o Sagrado Coração dele em cima da porta para o bicho-papão não entrar na sua casa. Jesus não é um amuleto. Jesus é o Senhor que te salvou. É o sacrifício que te tornou aceitável por Deus. Não tenha com Jesus nenhum relacionamento de superstição, mas sim de amor. Porque Ele te amou, você pode amar também. Porque Ele te amou, você hoje é uma pessoa melhor. Porque o amor é que aperfeiçoa a gente, irmãos. E o amor foi tão dedicado a nós que transformou a gente de nada em alguma coisa. Não é, irmãos? Deus fez isso tudo através de Jesus. Recebemos a salvação, a graça que é o favor imerecido, a misericórdia que não nos dá aquilo que a gente merecia receber. Tudo isso foi nos outorgado por Jesus Cristo, irmãos.
E aí eu quero ler contigo um último versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Porque se eu e você agora, depois de lermos na Bíblia, depois de vasculharmos a palavra de Deus, e encontrarmos esta possibilidade de termos certeza da salvação, queridos, o que muda agora na vida da gente? Alguma coisa tem que mudar. Veja, tem gente que não gosta de falar de certeza da salvação, como eu falei aqui semana passada, alguns pastores que gostam de deixar as pessoas com medo, porque é mais fácil dominar pelo medo, né? É mais fácil dominar. Olha, não faz coisa errada, senão você vai para o inferno. Ó, não sai da linha, senão você vai perder a sua salvação. Ó, não faz besteira, porque senão o bicho papão vem aí, o devorador, aquelas coisas que o pastor gosta de ameaçar os outros, né? Por quê? Porque é mais fácil pelo medo. Só que a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está lá na Bíblia, irmãos. Veja, quem tem medo não é aperfeiçoado, não melhora. Mas o fato de eu ter segurança não me torna um relaxado. Muito pelo contrário. O fato de eu ter segurança me torna grato, me torna dedicado, me torna fiel, porque Ele me amou primeiro. Eu não sou digno desse amor, então mais me empenho para amá-lo, mais me empenho para não decepcioná-lo. Então a certeza da salvação não é uma licença para pecar, muito pelo contrário. Porque quem recebe o amor, pelo amor é aperfeiçoado. Onde não há medo, há aperfeiçoamento. Mas onde há medo, irmãos, aí entra o diabo, entra a dúvida, entra tudo. Não é, queridos? Agora, uma vez que eu entendo a salvação, uma vez que eu tenho a certeza da salvação, o que a Bíblia diz para mim? Que eu agora posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso eu quero terminar lendo contigo 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Diz assim: ora, tudo provém de quem? Tudo provém de Deus. Ele é o autor de tudo. Ele é o autor da fé, Ele é o autor da salvação, Ele é que faz tudo. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Cristo, mais uma vez Paulo fala. E nos deu, o que Ele nos deu? O ministério de quê? Da reconciliação. Ele não só nos reconciliou, como nos deu o ministério. O que é ministério, queridos? É serviço. Ministério é serviço. Ministério é servir. Então Ele não apenas nos reconciliou, como nos deu o serviço da reconciliação. Ou seja, agora nós trabalhamos para levar essa reconciliação a outras pessoas. Entende isso? Ele nos deu o serviço da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, o que Ele nos confiou? A palavra da reconciliação. Veja o que Ele fez por nós, de nos perdoar, de não nos imputar os pecados, de nos reconciliar. Ao mesmo tempo, nos deu uma missão, o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Quem é que tem que levar essa palavra aos outros, irmãos? Somos os salvos. Um não salvo não pode pregar nada. Um não salvo não pode evangelizar nada. Um não salvo não tem o que falar para ninguém. Mas quem foi salvo recebeu a reconciliação, junto com ela recebeu o ministério e a palavra da reconciliação. E é a obrigação nossa agora levar adiante aquilo que recebemos. De sorte, como Paulo diz, que somos o quê? Embaixadores em nome de quem? De Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo agora exercita o ministério da reconciliação. Ele diz, sou embaixador, e Deus exorta através de nós. Então, reconciliem-se com Deus, é o que ele está dizendo.
Mas você que já foi reconciliado, você se tornou embaixador também. Entenda, agora você é representante de Deus. Sabia disso? O embaixador não representa? Você representa o reino de Deus. Você representa a vitória de Cristo. Você é representante de Deus agora. Porque sobre você foi colocado o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Veja, queridos, isso traz para nós responsabilidade. Salvação e responsabilidade. Eu te pergunto, queridos, essas coisas ainda são pregadas nas igrejas de hoje? Ainda alguém quer saber alguma coisa de tudo isso que eu falei até aqui? Só você mesmo que gosta disso, né? Você está aqui na igreja. Se você não gostasse, já estava em outra igreja, né? Mas pensa bem, se eu fosse pregar essa palavra em outras igrejas, quanto tempo eu ficaria sem levar uma tomatada na cara? Hein? Quanto tempo eu ficaria no púlpito? Porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir solução para os seus problemas. Elas querem ouvir receitinha de bênção. Mas a verdade é essa que foi aqui anunciada. Deus te salvou e agora quer usar você para salvar alguém. E você pode ter certeza da tua salvação. Amém? Tenha certeza disso. Porque Deus é poderoso para salvar. E por isso Ele nos salvou. Graças a Deus. Vamos louvar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Diga para o Senhor: eu creio, Senhor. Eu creio no poder da tua morte sobre a minha vida. Eu creio no poder da tua ressurreição sobre a minha vida. Essa é a razão de eu confiar na minha salvação. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque o Senhor realizou e realiza e realizará todas as coisas. É no Senhor que confiamos, é no teu amor que confiamos, Pai. E se hoje amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Se hoje fazemos alguma coisa boa, é porque o Senhor opera em nós o querer e o efetuar, Pai. É porque o Senhor de antemão preparou coisas boas para nós fazermos, Senhor. E eu quero agradecer, Pai. E eu quero que o Senhor encontre aqui um povo grato, Pai. Um povo que é grato ao Senhor. Um povo que é grato pelo amor do Senhor. Um povo que é constrangido por esse amor. E por causa desse amor, sempre anda na tua presença. Sempre te busca com fidelidade. Sempre se santifica. Porque crê no amor que o Senhor tem derramado por nós. Pai querido, fala aos corações dos meus irmãos esta noite, daquele que ainda não crê e que porventura esteja aqui. Fala mais do que eu pude falar, Senhor. Fala através do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a igreja com a palavra da verdade, com a palavra da salvação, com o poder de Deus que foi ministrado sobre nós. E agora sejamos, Pai, embaixadores de Deus, com o ministério da reconciliação, com a palavra da reconciliação. Usa cada um dos teus filhos aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus abençoe você e te faça um embaixador de Cristo, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Senhor, glória a Deus, glória ao nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, aleluia, amém, queridos, graças a Deus.